trabalhar. Deixa eu te pedir para... Mari, senta contigo. Bom, eu estou procurando para nosso tempo curto trabalhar. Não sei, eu vou te deixar uma para a Carol amanhã, porque quando vocês saem, de repente eu já estou em aula, né? Então, na verdade, o que acontece? Eu estou procurando trabalhar todos os eixos temáticos. Você lembra aquela... Eu dei uma folhinha para você do eixo temático, né? Bom, então se a gente pegar os termos, foi até que eu te falei hoje de manhã. Semana passada a gente trabalhou minorias, que era o capacitismo, tá? Na outra semana anterior, nós trabalhamos educação, que é o apagão de professores, né? A desvalorização dos professores, então educação, então minorias, educação. Na outra semana, nós trabalhamos inteligência artificial, então tecnologia. Então a gente está tentando pegar todos os eixos temáticos presentes. E eu não tinha trazido ainda meio ambiente e economia. Então são duas coisas hoje muito faladas mundialmente, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês lerem a coletânea e a gente volta falando, tá? Quem está com o simulado que eu dei para vocês, esse está com qual, tá? Eu vou falar um pouquinho. Tu não ganhou o primeiro dia? Tu não ganhou o primeiro dia? Deixa eu ver. Não, o primeiro tu ganhou, não ganhou o segundo. É o segundo isso, né? Eu quero o segundo dia. Mas eu vou falar sobre esse, tá? Esse aqui não é a minha área. Eles mandaram a redação escolhada. Segunda. Mas eles só corrigem depois do segundo dia. A plataforma diz que é 15 dias depois do segundo dia. Tá? Mas às vezes tem antes. Tem uns que tem antes e tem depois. Tá. A plataforma é essa primeira, a gente tem uma mensagem. Sim, tu entra na Evolucional. É Tá? um site? É um site. Aí tu vai ter Mariana, tua senha tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tu entra e vai botar a tua senha. Tá. Até tem que ver, porque tem uns que deu erro. Então, é até bom tu entrar para ver se deu erro. Eu já consegui entrar, tranquilo? Eu já vi isso dela. Tá. Já tem atrás das questões. Como que é? Dá para entrar. Tu não. Tu tá pelo Fleming. Eu não consegui te botar aqui porque tu tá pelo Fleming. Eu tô pelo Fleming já. Mas tá pelo traidor. Eu não consegui te botar. Tá, mas tu é a mesma coisa. Tu entra. Não faz sentido, porque ela também... Não sei, porque ela me deu outro e-mail, né? Pois bem, eu não... Isso. Então, tu tenta entrar. Tenta entrar pelo Fleming. Pela mesma coisa que não tenta entrar. E sair, fugir. Eu vou te dar um uniforme. E aí, vocês vão pegar da plataforma. Quando limite, tá? A Bia já viu o limite. Vocês viram o atendimento de vocês? Tá? Tem que ter redação. Vocês me tragam redação. Atendimento sem redação não existe. O de você tem que ter na outra. Tem que ter dessa que vem na outra. Já tem a versão do simulado? Não, tem uma linha só, né? Não, tá. Tem a tua e a da outra. A da redação da outra simulado. Outra pessoa. Eu não tenho umas coisas. Nada,
Ah, não. Tá tirando. Mas a pessoal, cara, destacou porque o pessoal discutiu muito o tema, por isso que eu quero que vocês peguem. Horrível, assim. Ai, juro, eu fiquei apavorada porque permitia que pior redação possível. Então, a internet com o pessoal foi mal, porque o pessoal tangenciou muito, então não existe redação sem comparação. Mas agora, depois que vocês lerem isso aí, eu vou comentar porque o assunto tem relação, na verdade, tá? Então, eu quero também preparar vocês, tá com o seu simulado aí, que é aquele que eu te dei o azul? Acho que tô. Todos já leram a coletânea? Tô acabando. Tô. Até teve uma menina de Pelotas que está em Nova York agora, que ela faz roupas sustentáveis, através de retalhos, de resto, coisas que saem no diário. Legal. Então, assim, uma coisa que eu quero mostrar, e até para que a Manuela possa. Hein? Qual é a primeira parte? A 3 é argumentos de posicionamento crítico, autoria, e a 4 é coisa diferente. Gente, olha só. Vou pedir, antes da gente começar a falar dessa, eu quero que vocês peguem a prova de humanos, de vocês de linguagens, tá? E vão ali na coletânea, na página 24, tá a coletânea. 24. É, tá? Então, é pensando em Enem, tá? Todos vocês vão fazer o Enem, né? O objetivo maior. Inclusive o Luiz, que vai fazer outras, mas também vai fazer o Enem, tá? Então, existem marcas no Enem que no ano passado não teve marcas tão claras, mas o texto estava mais claro. Vários alunos, então assim, ó, o porquê da nota, para que a própria Manuela possa entender a nota dela. Eu vou ler com vocês a coletânea e vou ver dizer o que a banca pedia. Olha só, vocês vão discutir comigo e uma coletânea ajuda na outra, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui meio ambiente e economia. A gente está falando disso também, ó. Os acidentes envolvendo substâncias perigosas na atividade de transporte, armazenamento, produção industrial de produtos químicos constituem um sério risco à saúde e ao meio ambiente. Esses acidentes têm se apresentado com maior gravidade nos países de economia periférica, embora a maioria deles venha ocorrendo sem um adequado registro de informações básicas para avaliação e vigilância. Segundo o Conselho das Comunidades Europeias, esses tipos de acidentes provêm de uma ocorrência tal como uma emissão, incêndio ou explosão, envolvendo uma ou mais substâncias químicas perigosas, resultando de desenvolvimento incontrolável no curso da atividade industrial, conduzindo a sérios perigos para o homem e o meio ambiente, imediatos ou a longo prazo, internamente e externamente do estabelecimento. Eu quero que vocês olhem a bibliografia. O que diz ali em negrito na bibliografia? Acidentes químicos ampliados, um desafio para a saúde pública. Então, já negritem saúde pública. Tá? Vamos para o texto 2. Enquanto as autoridades investigam o recente descarrilamento de um trem que transportava produtos químicos tóxicos no oeste de Ohio, centro-oeste dos Estados Unidos, aumentam as preocupações sobre as consequências do desastre para a saúde humana e o meio ambiente. Até agora, o dano do descarrilamento à vida silvestre tem sido imediatamente aparente do que os efeitos nos seres humanos. O derramamento afetou aproximadamente quilômetros de cursos d'água, segundo o Departamento de Recursos Naturais de Ohio, e matou cerca de 3.500 peixes, principalmente de pequeno porte. Olha embaixo em negrito na bibliografia. Preocupação com a saúde e o meio ambiente. Terceiro texto. As medidas de controle dos impactos de emissões atmosféricas e efluentes, líquidos, resíduos sólidos, fluidos e riscos ambientais
são requisitos que precisam ser atendidos quando uma minoria de produtos químicos perigosos solicita licenciamento ambiental de acordo com a resolução, tarará, tarará. A partir do momento em que foram feitas as revisões de licenciamento ambiental e que essas licenças foram incluídas nessa resolução, cabe ao poder público atuar como corresponsável pelas operações dessas indústrias, que apesar dos benefícios que geram, possuem um risco inerente desde a produção até o consumo. Bibliografia. Desastres originados pela ação de substâncias químicas tóxicas ao homem e ao meio ambiente. Aí depois tem um gráfico, tá? Com o tipo de acidente químico. Análise geográfica dos acidentes com produtos químicos do Estado de São Paulo. Tá? Análise geográfica ambiente. Então, na verdade, eu não tinha como fazer uma redação dessa sem falar em saúde pública e meio ambiente, que é saúde e meio ambiente. Então, o Enem, nesse sentido, e várias outras, eles te dão, a coletânea do Enem, ela te diz o caminho a seguir. Ela normalmente te diz o eixo temático. Então, tu vai ficar falando, aí que entra o modelo pronto, e na competência 3, tu não consegue, muitas vezes, mesmo que tu no modelo pronto, tu bote uma coisinha e volte para o tema, como existe, tu não consegue passar Se eu fosse ler só o tema ali, tu ia tangenciar, certamente, né? Provavelmente, alguns alunos iam tangenciar, provavelmente. Então, a importância da leitura da coletânea e a importância de achar o eixo temático. Nas duas redações que eu vou falar em teu atendimento, pode ser até outro dia, não tem erro, eu quero que tu note aqui que eu marquei isso aqui. Não foi. Aqui eu voltaria para o eixo temático. Então, em vez de botar isso aqui, eles consideram. Eu começo a repetir muito, por isso que eu Não o tema, o eixo temático. Então, por exemplo, qual o tema de hoje? O tema. O que está escrito aí em negrito para vocês falarem? Economia e sustentabilidade, como conciliar interesse. Tá. Então, o tema é economia e sustentabilidade. Isso tem que aparecer na minha introdução. Qual o eixo temático? Meio ambiente. Meio ambiente. Não está escrito meio ambiente. Então, na verdade, eu vou falar em meio ambiente, coisas similares ao meio ambiente. E para o outro tema, sim, fala diretamente com a economia. Comportamento. Também tem um pouco de comportamento, o nosso comportamento como meio ambiente, né? Bom, então, é como conciliar, né? Isso. Tá, como conciliar os interesses? Quando vem uma pergunta, claro que isso vai ser a resposta, vai estar na intervenção. Eu não preciso ficar todo o tempo conciliando interesses, né? Eu sempre tenho que achar toda a dissertação argumentativa, eu tenho que ter um motivo, uma causa, uma tese para defender. Dissertação argumentativa para minha tese. O que é a tese? Meu posicionamento. Isso aqui não está nessa ordem porque eu acho bonito. Porque o mais importante de uma dissertação argumentativa é o meu posicionamento. Né? Então, o porquê que hoje é importante, né, a sustentabilidade e a economia andarem juntas? Por que isso é importante hoje? Como conciliar? Eu quero saber por que é importante andarem juntos. O que vocês acham? A coletânea pode ajudar. Desenvolvimento social não existe hoje. Desenvolvimento social num mundo, num sistema, né, capitalista. Não se vive mais, o sistema é capitalista, por mais eu posso, embora eles digam, os comunistas, os socialistas, os não sei o quê, todos esses comunistas, socialistas, que não existem comunistas, na verdade, né, só uma teoria, vivem no mundo, não. Eu não vou conseguir comprar um suquinho para mim se eu não tiver dinheiro. Então, mesmo que eu vá para o meio da floresta, não consigo. Então, desenvolvimento social, dentro do sistema capitalista. Acho que tentar frear também, ou reverter um pouco a situação ambiental, o colapso ambiental. Na verdade, isso aqui só é possível dentro do meio ambiente. A gente só tem vida se viver em um mundo sustentável. E eu dei um meio ambiente sustentável. Só que eu não quero botar isso porque isso é o tema, né? Mas, na verdade, eu botaria que os recursos naturais são finitos.
né? Que é o meio ambiente. Os recursos naturais, né? Eles são finitos. Então, na verdade, todos eles, né? Então, na verdade, eu sei que a gente vive num sistema capitalista, eu sei que a gente precisa de desenvolvimento social, eu sei que a gente está numa era de inteligência artificial, mas eu preciso disso também, né? Eu tenho que comer, plantar, enfim. Então, Dá para falar sobre o aquecimento global também? dá para falar sobre o aquecimento global. Aí agora sim, agora eu vou começar a provar, né, essa questão. Não é um tema fácil. Esse não é um tema fácil. Eu tenho que falar de meio ambiente, mas esse não é um tema fácil. Como é que eu provo isso? Né? Depois eu teria o Brasil como O Brasil não vai dizer exploração. Não peguei uma coisa, É do ouro que tiraram do Brasil, que tiraram tudo. colônia, né? Colônia de exploração. Então a gente vai pegar lá o período colonial, né? Claro que eu não vou ficar repetindo o período colonial, mas vocês vão botar colônia de exploração, período colonial, né? Aí vocês vão ver como vocês vão falar. Foi uma colônia de exploração, né? Desde a chegada dos portugueses, né? Aí ela pensou no pau-brasil, mas eu já penso aqui no pau-brasil, eu já penso direto também na literatura e na carta de caminho. Que fala dos das nossas belezas naturais. Aquela parte que ele fala, temos paus, que dá para construir uma nau de frente a frente, daquela parte que eu não esquece me decorar, mas o Pablo pode dizer para vocês mais. Então, desde a carta de caminha, a gente já vem com essa colônia. E, claro, e aí, dentro dessa história, eu não tenho como não falar de capitalismo, né? Então, vou pegar o período colonial, porque nós estamos falando de economia. É que eles levavam para vender lá. Né? O que foi muito incentivado. Capitalismo, tá, posso citar o Karl Marx? Sim, nesse contexto posso citar Karl Marx, se eu tiver fazer a ligação. Mas o capitalismo, tá? Ele foi, né, impulsionado por todas as revoluções industriais, né? Porque eu tenho que ligar o meio ambiente. Então, não é só o dinheiro que vai ligar o meio ambiente, né? Então, na verdade, e aí a gente pode chegar nas revoluções industriais, que é em 1900, na produção do plástico, que hoje tudo é plástico. Se vocês olharem, por exemplo, aqui na Mariana mesmo, eu estou olhando para a Mariana, ela tem 3 canetas de plástico, ela tem um celular de plástico, ela tem um estojo de plástico, e não é a Mariana, porque se olhar para ela, ela tem a mesma coisa, o Luiz tem a mesma coisa, ele tem a mesma coisa, se olhar para cá, tudo isso é do petróleo. Então, eu tinha essa data, agora eu esqueci, tá? Essa data do plástico da Revolução Industrial, depois alguém olha para mim. Então, todo o plástico, tá? Ele é de 1800 e pouco, 1900. E o plástico leva mais de 200 anos, então não tem nenhum, todo o plástico que foi produzido, Plásticos. todo o plástico que foi produzido, nenhum deles saiu da natureza, estão todos na natureza, porque eles levam séculos para. Então, todos os plásticos, tudo isso que vocês consomem, nós estávamos falando agora de canetas, todos eles, desde o primeiro plástico produzido até hoje, todos estão no planeta Terra. Eu vi que isso é até um mito, que na verdade o plástico ele nunca. Tem uma visão que diz que ele nunca vai ter. E tudo é plástico. Se tu olhar esse computador é plástico, olhar o data show é plástico, vai olhar plástico, vai olhar o solado dos nossos sapatos, todos que estão aqui, é plástico, é borracha. Então, na verdade, nós estamos. É meio complicado, assim, né? Não dá nem para pensar muito, porque parece que. Que a gente não, que é finito, né? E eu não sei se dá para fazer uma comparação, mas nos Estados Unidos está tendo muitos acidentes. Eu acho que todos nos mundo inteiro, né? Sim, eu acho que sim, a gente pode botar em atualidade os acidentes naturais. Até agora mesmo teve um festival, não lembro, no deserto ali. Sim, os Estados Unidos. E Eles estão ligados. Sim, eles estão ligados. Tá. E que o Havaí também teve um pouco. Mas se a gente pegar aqui, não sei se Mas vocês esse viram ano no teve jornal o primeiro. hoje, as pessoas aqui, não sei se vocês viram no Jornal do Almoço, foi horrível hoje, eu tirei
então não estava muito bem. As pessoas na Serra, em 3 cidades, estão ilhadas em cima dos telhados. Aqui na Serra, estão em cima dos telhados, estão sem luz, sem contato. Tem 3 lugares, é perto de... Agora não sei te dizer, são 3 lugares. Eles estão em cima dos telhados, ninguém consegue chegar, porque eles não têm luz, eles não... né? São 3 cidades. Eles estão em cima dos telhados, mas eles não têm luz, não têm internet, não têm telefone, tu não consegue contato. E as pessoas estão em cima dos telhados das casas, aqui no Rio Grande do Sul. Tem aquela cidade que teve os 2 vendavais, teve Ciclones. esqueci o nome. Aqui em Pelotas, gente. Olha o ciclone que a gente passou. Mas nem se compara com essa da... Como é que é o nome? Aquela que perdeu tudo mesmo. É horrível. Mas no norte lá. Do estado? Mas essa de hoje também teve. Você sabe que passou um ciclone ontem, né? O vento. Foi esse ciclone que passou ontem, e porque o vento ele continua subindo os rios. Então, tem 3 cidades que estão completamente ilhadas. Eu vi ontem que hoje, que foi das 8 até meio-dia, que o rio subiu 8 metros. Então, acidentes naturais. Dá para botar aquele Expresso da Manhã de filme? Não me lembro desse filme. Eu pensei no Não Olhe para Cima, que mais ou menos, na verdade, fala do Para capitalismo. conter o aquecimento global. O óleo dá, é o mais falado. A gente está falando. Eu acho que a semana acaba amanhã, né, na verdade. Mas aí não equilíbrio de segunda de manhã, mas aí a nossa quinta não certa. Tá, Mas né? Não vai ter nada. Nem eu vou dar. Deixei de A gente vai falando. Esse que eu ia falar. Tem do filme, né? o óleo. Assim como a gente trabalhou capacitismo na semana passada e o Extraordinário, o filme mais citado, entende? A gente até pensou em botar como eu era antes de você, ou, né? Na verdade, também o óleo é mais citado, mas pode, tá? Claro que pode, mas eu pensei no... Olha para cima. Pensei no Não Olhe para Cima na questão do capitalismo, entende? Porque ia ter um acidente, um meteoro ia se chocar com a Terra, e as autoridades, o que aconteceu? As autoridades não quiseram contar para a população. Realmente a Terra explodiu, só que ele tinha uma nave para fugir, né? Então, essa questão da economia. Mas tem um termo que Tem até outro, 2012. 2012 tem, Esse mesmo. Ai, muito bom. Eu vi muitas vezes. Mas ele me deixou muito em pânico, sabe? Em 2012 eu realmente achei que ia ter. Eu também. Eu tava parada. Vocês podem botar aí seu argumento. Que muitas pessoas parece que chegaram a ocorrer suicídios em virtude disso, entende? Porque acharam que queria acabar em Não tem. No ano 2000 não tem. Em 2012, fala... Deixa, que quando tu tiver 38 e ela 40, vai dizer 40. Essa gente tudo nova. Tá. Crianças. Tem um termo que eu fiz uma coletânea, que eu quero usar a coletânea, o termo da coletânea que eu fiz no início do ano, tá? Que é o nome da economia sustentável, se chama greenwash. Eu vou querendo ter que é economia verde, né? Não, eu nem adoro falar os 7 R's. Calma. Ela ia falar. Aqui, como é que a gente vai resolver? tá. Eu só não sei se o Vinho acha que eu estou escrevendo certo agora, tá? Que dá para ter uma economia sustentável, nem quando a gente fala do agronegócio. Dá para ter boi, vaca e ser sustentável ainda. Então, o greenwashing é a economia verde, quer dizer, na verdade, o greenwashing não é isso, tá? O greenwashing é, por exemplo, a Mari está vendendo produtos de beleza.
tá? Tipo, ela tem uma coisa tipo boticário na flor. Jequiti. Não, era mais chique, né? E aí, tá? E aí ela diz que os produtos dela são ecologicamente, tarará, tudo isso, mas é mentira. Então isso é uma mentira verde. Ela só fala para vender, isso é não acha. Entende? Dá pra falar também. Então isso é uma Boticário na seguir fazem propaganda. fazem, mas aí hoje, entende? Então isso, porque hoje você sabe que eu sou uma pessoa, por exemplo, botar a caneta fora, poxa, vamos cuidar da natureza, ou por exemplo, folha. Não fica imprimindo, né? Tem gente que imprime folha, porque eu quero folha. Botar fora é árvore. É o teu filho, é o teu neto, é o teu irmão, é o teu sobrinho, entende? Então eu tento. Não vou dizer que eu sou uma pessoa, mas eu tento, eu tento realmente. Atenção. Uma coisa que, desculpa, Mari, Tá, que eu te cortei. eu sempre tinha, junto com a Mari pegou no ano passado, era um filtro, né? Da Mari, no início do ano era um filtro, Uhum. um monte de copinho. Acabei com o filtro, acabei com os copinhos. É mesmo. Acabei com os copinhos. Por quê? Porque, na verdade, vinha ali, quando eu descobri que tinha uma data de validade, às vezes a data de validade daquele galão que não vinha, estava sendo vencido aquilo, acabei, aquilo era plástico. Aí comprei um filtro na torneira e mandei fazer uns. É que todo mundo vinha com um garrafão de água também. A turma do ano passado gostava de comer e tomar água, né? Não, todas as pessoas gostam de comer uma E água. aí eram uns garrafão desse tamanho, a gente trazia pra encher aqui e acabava com a água do A filtro. água, ela não dava 2 dias o galão, né? Ela não dava E as 2 dias. comidas também, a Ana no final tava comprando bolacha só uma vez na semana. Não, mas aqui eu comprei dia 15 de agosto. Eu comprei mais porque tinha As intensivo. balas comeu tudo. Dia 30 já não tinha mais bala, já não tinha mais bolacha, não tem Eu até parei de comer as balas. Ela vai tomar 10 balas aí. Tinha. É verdade. As Ainda balas tem ainda pouco de tinham bala, né? ainda esses dias. Não, Ainda bem que não. Suado, Acho que ainda tinham. Mas eu comprei E aquelas bolachas quatro, de sal. 4 pacotes de bala. Foi em 15 dias, 4 pacotes de bala. 4, 20. Não. 4 eu comprei. Foi eu e E a Carol. comprei. Eu tinha um pacote. Não, tem a turma da manhã, tem os particulares que passam. E comprei 6 pacotes de bolacha. Foi em 15 dias. Ela comeu tudo, pô. Sei. E antes eu comprava 4 pacotes de bolacha, de 3 a 4, Comprava um que É. aumentou, né? É que não é feijão, é arroz. Tipo, hoje eu não trouxe o lanche, Feijão estou é com fome, entende? Come um pacote de bolacha. Dá para comer o pacote de bolacha. Vamos voltar A aqui. gente fala de pegada ecológica, a gente pode calcular a nossa pegada ecológica. Por exemplo, a Júlia estava contando para a gente ano passado que tiveram alunos do fundamental dela, acho que 7º ano, que calcularam a pegada ecológica, calculou no site isso. E que o estilo de vida deles era, tipo, ia precisar de 10 anos para renovar os recursos naturais para 1 ano de vida deles. Nossa. Aí eu calculei a minha, deu 1,5, ela disse que é até pouco. E normalmente dá muito mais. Uma outra coisa que eu quero muito incentivá-los a votar, e desde o ano passado eu falo isso, eu sei que vai aumentar a nota de vocês, e cabe em tudo que é tema, tá? Que é a Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 são os ODS que vocês ouviram falar, são os Objetivos Sustentáveis da ONU. Tá? E olha, imagina, é o objetivo sustentável da ONU. E o tema fala em sustentabilidade. Então, como é que eu não vou falar na Agenda 2030? Então, se você pegar os 17 objetivos, tá? Ano passado eu me lembro que eu imprimi, posso fazer isso esse ano, e dei um para cada um para saber, porque fala em educação, fala em economia, fala em meio ambiente, fala em minoria, fala em pobreza, fala em homem. Então, se tu souber os 17 objetivos da ONU, tu tem um argumento para cada eixo temático. E claro que a gente não vai conseguir, que a Mari falou no início da aula, por um comportamento nosso, humano, a gente não vai conseguir cumprir os objetivos da ONU. E além da Agenda 2030, aqui vocês podem botar Protocolo de Kyoto, Rio 92, Paris, de Paris. Inclusive, os Estados Unidos é um que veio, Que não assina. que cortou, né? É. O protocolo, acho que foi de Paris. De Paris, eu acho. E de Kyoto também. E né? aí o Biden fez uma baita propaganda falando que ia voltar e tudo mais, e não. Eu já falava nessa com o Biden. Não. É que, na verdade, é que nem o Lula. Não querendo defender o Lula, porque eu não sou lulista, mas, na verdade, o Lula faz algumas merdas que a Dilma não fez e por isso foi impeachmentada,
para poder governar. Então, ele abre as pernas, e é o que o Biden faz. Eu tenho que abrir um pouco, fazer uma concessão aqui, abrir as pernas ali, porque senão vão impeachment. Porque a Dilma, ela foi uma mulher má, porque a Dilma, só para vocês saberem algumas coisas da Dilma, a Dilma, ela foi torturada na ditadura. Vocês sabem disso, ela não tem um bico de 6 por tortura, tá? O Rodrigo pode comentar isso com vocês. Botavam para dentro dela via, né? Insetos, bichos, baratas, ela sofreu horrores na ditadura, entende? Então não é qualquer uma. E ela realmente foi impeachmentada porque ela não se vendeu para o Centrão nem para ninguém dentro, entende? E ela tinha os problemas dela administrativamente, como todo mundo tem, entende? Se pensar assim, a Ana dentro do portal tem algum problema administrativo? Sim, deve ter, como deve ter o Flamengo, como deve ter o Veiga, como qualquer empresa tem, entende? Óbvio que a Dilma teve, mas na verdade ela foi muito mais macho do que muito homem. Mas concordo que, independente de ser Lula, Bolsonaro, tarará, às vezes tu tem que jogar para te manter, para te poder botar comida no prato da maioria, que é o que o Lula quer, às vezes ele tem que fazer umas coisas que eu não concordo, que eu, Ana, por exemplo, não concordo. Mas... A questão das terras indígenas. por exemplo, ano passado, o Bolsonaro, que é o pior erro do Bolsonaro, e tem a ver com o tema de hoje, tá? Mundialmente falando, o que todo mundo critica foi a questão ambiental. Ele é criticado mundialmente, se puder sair do planeta. Não, e a questão do mercúrio, das terras... A liberação Vai, deixa o gado passar. Ele é criticado mundialmente pela questão do meio ambiente, né? E aí tem uma lei, tá, que diz que quando tu pega, por exemplo, esses mineradores, né, e terra indígena, em terra preservada, tu pode queimar tudo, tu pode queimar as coisas, se tu não conseguir tirar do local, tu pode queimar. O Bolsonaro não queimava nem tirava nada do local. Agora, no governo Lula, se tu vê, ele bota no helicóptero, bota no fogo, bota com tudo. Mas não tá... Ano passado, eles aqui, acabou esse ano, o Bolsonaro acabou com os aeromantes, as crianças morreram. É um horror, né? Então, mundialmente, né, provavelmente ele vai ser julgado, que nem está sendo futuramente vamos ver. Celular, pegada, eu gostei disso aí até para a solução das pessoas tomarem consciência, né, do quanto cada um de nós, individualmente, do quanto cada um de nós, a importância de site como esse, para saber o quanto cada um de nós, né, cada cidadão, prejudica. E isso, eu acho que podia ter uma... Sei lá, tu entra... Sabe como tu entra na escola? Quando tu entra na escola, tu tem que ter tua carteirinha de vacinação, tá? Só é matriculado com a tua carteirinha de vacinação. Quando tu recebe, eu vou trabalhar de carteira assinada, tá? Vai comprar alguma coisa. Quando eu ia, meus filhos eram pequenos, eu fui trabalhar no Michigan. E aí, na carteira, tu é obrigado a levar a carteira de vacinação dos teus filhos e atestado de matrícula, porque tu tem a obrigação de botar os teus filhos na escola. Eu acho que é isso. Acho que a gente tinha que ter uma maneira de provar quanto cada um de nós produz para ter uma economia sustentável. Eu não vou deixar de dizer que vamos deixar de tomar Coca-Cola, não é isso? Mas vamos tomar consciente, né? Vamos ver o quanto a gente está prejudicando o planeta dos outros. Gostei disso. Ana, até quando eu virei vegetariana, eu pensava na ideia de não só uma, assim, tem muitos sites também que dá para calcular isso, quanto que tu economiza de água, só por não comer carne, tipo, em um dia. Então, sim, eu sou da segunda-feira. Isso, eu ia te falar, tem gente que faz a segunda sem carne, né? Eu sou da segunda sem carne. Já faz uma diferença enorme. Muito, é enorme. Eu sou da segunda sem carne. Às vezes, eu sou até de mais dias, entende? De sem carne. Já aconteceu de eu, por exemplo, da segunda ter sobrado alguma coisa de domingo, e a segunda eu passo meu dia aqui dentro. E é com carne, eu comer no domingo, e aí na terça eu passo a terça sem carne, entende? Eu, no mínimo, muito por baixo, é uma vez na semana sem carne. Eu não posso, já te falei que eu não posso comer carne. Sim. Tem pessoas que não podem ficar sem a proteína. Senão, tu tem que tomar um remédio. Aí, não... Aí, tá. Também E é mais caro do que tu comer um franguinho, né? Então, eu sei, mas é uma coisa que eu não gosto de pensar. Frango vermelho não.
Sabe que para mim eu penso assim, eu vou no super e parece que eu penso que nasceu naquela caixinha ali, naquela bandejinha. Porque se eu vou pensar, não dá para pensar. Tá, e aí foi o que o. Então aqui eu achei legal, né? Só que a gente vai ter que achar um interventor. Né? Porque existe esse site que calcula, mas é que a população não pode ser interventor. Incentivar. Acho que tem que ter uma propaganda, né? Então, Ministério do Meio Ambiente, parceria com a mídia. E o outro foi o que o Luiz falou, né? A questão dos 7 R's, né? Que aí dá para. E aí eu acho que pode ser o MEC, entende? O Ministério da Educação e Cultura, pode ser na aula de ciências, na aula de biologia, tá? Tá junto, né? Fazer parte do conteúdo, né? Os 7 R's. E já tem gente que fala em 5 R's, 7 R's, até 11 R's, tá? Então, quais são? Isso, botar isso na prática, né? Essa aula prática dos 7 R's dentro da aula de ciências, se for no ensino básico, de biologia. Anualmente, eu tenho que saber que reciclar, me ajudem aí, reutilizar, o repensar é o que eu mais gosto, eu sempre boto no mundo. O repensar. São 7, agora eu tenho que me ajudar. Eu botar cada vez reciclar, reutilizar. Na minha época eram 3. Depois era 5, 7. Era 5, agora são 7. Procura aí para mim, Mari, por favor. A política do 7R. Então, para mim, quando eu falo do 7R, claro que eu posso usar aqui como repensar, reduzir, importantíssimo, que é o parte, o reparar, consertar, né? O reparar. Reciclar, tá aí já, né? Reintegrar. Reintegrar, importante. Utilizar, deixa eu ver. Reaproveitar. Deu. Repensar foi porque tem. Não é, parece mais. Então, claro que isso aqui eu posso botar ali, posso trazer para cá, né? Mas eu acho que isso aqui, essas aulas práticas, vamos reciclar, vamos reutilizar, vamos repensar. Eu sempre falo das lojas que eu acho importante, tem que pagar a sacolinha, acho importante. Ou nas lojas que perguntam papel ou plástico, fácil de pensar, né? Quer saquinho de papel ou saquinho de plástico? Quando tem papel, sempre quer papel, né? Na verdade. Então, faz a gente repensar. Né? Então, é isso. Vamos pegar a coletânea de novo. Deixa eu ver se sobrou uma coletânea aqui para mim. Quero mostrar para vocês aqui o finalzinho. Aqui não tem. Tá. A questão, isso. Como conciliar os interesses? Isso aqui dá para conciliar os interesses, né? Eu acho que os 7 elos é uma maneira de conciliar os interesses. Eu não preciso deixar de consumir, porque a gente vive num consumo, né? Eu só preciso ter um consumo consciente, né? A questão do reduzir. Está tudo muito ligado a gente fala em economia, mas a economia está muito ligada ao consumo, né? Então, essa é a dificuldade de... Vamos trabalhar, gente. É aquilo que eu faço. São 7 aulas até o Enem, né? Então... Eu estava calculando o meu, sabe quantos planetas Terra deu? 9,8. Netos. Tu não te vergonha? Não, mas eu estou falando. Eu precisava de um planeta e meio para seguir com a minha vida. Meu problema é que eu ando muito de carro. Ainda mais até eu de bicicleta. Eu vou dizer qual é o site. Pegada ecológica. Pegada ecológica. Bota calcular, pegada ecológica e já falei. Vou fazer. Não, porque ele falou rindo, mas não é. Eu fiquei, sei lá. E tu não pensa em mudar, aí vendo isso, tu pensa em mudar, Chocado. tu não pensa em mudar de atitude? Penso assim, mas
Como que eu vou, o que mais pegou no meu ali que mostra é o tamanho da casa, como que eu vou mudar o tamanho da casa? Não, mas não precisa mudar o tamanho da casa, pode fazer. Botar os meninos para outro dia. É o que mais o Marco mostrou assim, o tamanho da casa onde que eu vivo, com as pessoas que eu vivo, como eu vou matar a gente aqui. É isso. Mas é o que mostrou no gráfico ali. Não, Não, é isso isso. vem Me fala. do Uber. Me fala como que eu posso. Não isso, pode mudar outras coisas. Por que tu tá sempre com uma garrafinha? Por que tu não traz uma coisa que nem ela? Não, sabe, você vê que essa aqui eu enchi? Tá, tudo bem, mas por que tu não tem tu tem uns 15 que eu sei, tem até um gol que eu te vi com ele. Tá. Por que tu não usa ele, tá comprando Eu uso garrafinha? também. Usa só ele. E eu boto para reciclar. Usa só ele. Oh, eu pensei que hoje. Tem? É o mínimo, né? Pensei que hoje. Mas tem muita gente não fazendo. Eu, por exemplo, lavo tudo. Por exemplo, aqui no pudim tem uma caixinha de leite condensado, eu lavo a caixinha de Também. Não vou botar no lixo, porque senão pode botar coisa suja no lixo. Sim. Vou botar coisa limpa. Então, eu lavo tudo. Não tem lixo lá em casa. Meu lixo limpo é limpo. Pode pegar e cheirar ele, que não tem cheiro. Não, é em casa também. Às vezes eu dou umas trocadas. Eu não tinha isso quando eu morava com a minha mãe, não tinha. Claro. Aí com meu pai, ele separou o lixo. Às vezes eu dou umas bugadas e troco tudo no lixo. A gente minha aprende, mãe- porque não tinha isso na minha No vida. meu tempo de colégio, a gente teve que fazer, tipo, na semana do meio ambiente, a gente tem que fazer, a gente se juntou em grupo, a gente teve que fazer cada coisa, cada grupo fazer uma coisa. E a gente fez aquelas lixeiras para botar no colégio, acho que foi 3, separar o lixo dentro do colégio, a gente botou assim. É Lá em importante. casa desde sempre, minha mãe já ensinou, a gente não nasci reciclando já. Aham. O difícil pra ela foi educar o meu pai. Aí esses tempos eu botei culpa na minha casa dela no lixo reciclado. Bom, vai me matar. Tô louco. E agora eu tô numa que eu tô com 3 lixos em casa. Já olha que o meu apartamento por causa disso, por causa do xixi do cachorro do gato. Então, eu vejo os caras mexendo no lixo para pegar comida. Eles sabem como é que vai ter xixi, cocô de cachorro. Aí eu tenho o lixo dos pratos e do banheiro. A gente pega um papel e bota no vaso, mas claro, não com papel junto, porque isso entope, né? Eu, limpia. Ah, Mas tem a casinha, a limpia. o do gato, Tem que não, fazer do cachorro eu faço isso. Mas do gato não. E o xixi, não faz o jornalzinho, o xixi. Eu tenho aqueles jornais pet. Eu tenho aquela... Por que tu não pode reciclar e botar jornal? Porque o jornal fazia isso. É mais caro que o jornal pet. Lá tem um tapete Mas higiênico. compra só Coloca- Esse eu uso tapete higiênico. É um tapete higiênico, Tapete. é tipo uma grade. Eu sei que a Andressa usa isso, a minha não faz. Acho que ela acostumou no jornal. Metade anda, metade sai. Tá Eu lançando moda, Lucas. eu fazem tudo na rua, a gente bota na rua pra fazer, né? Claro. E aí a gente não bota no lixo normal, quando é um lixinho também, só pra isso. E os gatos, a gente tem a caixa no banheiro, então eles fazem, eu pego, eles botavam com papel. Aí agora eu pego, ganho uma casinha lá no gato, eu boto papelzinho. Boto umas que a areia tem um biodegradável. É uma madeirinha que ela se Não botei, não. Mas eu boto separado, entende? Sim. E mesmo comida, assim, que sobra, eu pelo menos não botar limão no xixi no cocô. Então eu tenho lixo totalmente descartável, tenho lixo orgânico e tenho lixo fedorento, que eu chamo de lixo fedorento. Então eu devo quantos planetas, mas é que eu como carne, então um planeta já é só comer carne. Viu? Mas não são 9. Nem que eu coloquei outro, nem pode falar. O teu vai estar 12, 13. Imagina, meu apartamento é desse tamanho, que eu moro sozinha agora. Como eu tenho curso, né? Eu também. Curso é grande. Da vida de cabo de areia. Gente, vamos focar. Mas fala muito sobre os hábitos de consumo ali. Ah, não, isso eu tô. Cada ano eu tô melhor. Fala quando ele tá, quantas vezes. Assim, ó, cada ano eu tô melhor. Eu já pensei em vender meu carro. Eu tô assim, por exemplo, roupa, que é uma coisa que na época da minha vida, hoje, não, assim, eu tô precisando, não vou comprar. Esse ano eu pensei, não fez tanto frio, né? O ano passado fez muito mais frio, lembro, gente, porque eu usei todos os meus blusões. Quantas vezes eu usei todos os meus blusões? Eu preciso comprar, tá? Pode ter uma roupa de sair, tem uma peça diferente, entende? Mas os meus blusões, eu usei todos os meus blusões.
Quantas vezes tu usou mais de uma vez? Esse aqui é a segunda vez que eu uso esse. Mas até roupa de brechó, essas coisas. É, segunda vez que eu uso. E ele é antigo, não é desse ano. Eu usei 2 vezes, não uso. Esse casaco aqui era da minha mãe. Eu tenho também da minha mãe. Eu Isso tenho- aqui era da minha mãe. Eu tenho um monte de roupa que era da minha mãe. Isso aqui era da minha mãe. A minha mãe faz. Me desculpe, mas eu não usaria nunca roupa de brechó, assim. Eu tinha esse Porque pensamento. Pode ser lá. Eu tinha esse pensamento também, mas eu achei tanta coisa boa. Marketplace, tem um monte de coisa. Acho que tem muita coisa demais. Agora, aquela atriz famosa, que ela nunca mais comprou roupa e só usa coisa de brechó, uma das mais ricas aí. Cadê essa responsabilidade? Acho que a Bruna Marquezine. Eu tinha esse pensamento. Eu sonhei assim com um calçado, mais ou menos. Assim. Eu já comprei bota tipo marketplace, mas a pessoa nem tinha usado aquele meu. E aí, só de sair da loja, Uma amiga minha do colégio, ela falou, eu tenho um All-Star vermelho, não sei o que, de canto, eu não tô mais usando. Tá. Nossa, Ah, nossa, usei eu comprei tanto um bolso aquele. da mas a Vitória Lau, a Lã, a Vitória Ela é minha Lã, colega. a Lã foi tua colega na É, cabeça? e ela é namorada do meu filho. Ela tem desapego agora. Isso Vende, mesmo, ali. vende muito bem, muito. Quem é? A Vivi também é parente dela, muito faz que é advogada, então também é sua parente, será? É que, na verdade, ela é namorada do meu primo. Ah, tá. Ah, do outro lado. É. A Vitória tem desapego. Vende, vende, vende. Tem coisas que nunca foram usadas. Comprei uma bolsa da Coach. Eu acho que vale R$100. Imagina. Quanto que eu pagaria? E vocês sabem também, se vocês podem procurar, que pode botar aqui. E eu vou calar minha boca e vai ser marca amarela. Quem falar, eu vou tirar o nome de baixo do meu santo. Tem uma ilha, tem um país, tipo Haiti, República Dominicana, que é uma Que é de ilha lixo reciclável, né? só de roupa. Só de roupa, gente. Pergunta, de todas as roupas que tem no teu guarda-roupa, tu usa? Todas? Não. E é o homem. Isso que ele tem meia dúzia de roupa, porque o homem tem muito menos roupa. Tu usa todas as roupas do teu guarda-roupa? Tia, ela tem acho que umas 200 A gente não usa. E tem coisas que não dá. E tem coisas que aquela vai emagrecer, vai ser vendo que vem. Eu não pressa também. Pego emocional. Essa calça aqui, ela tava até pra dar já há 300 anos. Gente, comprei ela, acho que eu tava no sexto ano. Eu nunca usei, eu comprei ela muito grande. Agora isso Gente, esse dia eu achei umas 7, 8 camisetas tipo, com etiqueta, que eu nem sabia que eu tinha. é por isso que ele é novo. Consumista. Eu Ele é sou consumista. Mas isso é uma coisa que tem que mudar para o teu próprio bem. É que eu puxei a minha. Eu, se eu também. pudesse, se Tem mais. eu assim, para quem que eu queria ter muito dinheiro para viajar ao mundo? Só. Ah, e Dá. as pessoas nem Não, mãe- daria, o pai sim, mas tem. sim, depois, se eu ganhasse um dinheiro, tem tanta gente na fila, mas assim, aqueles multimilionários, entende? Sabe o que Eu eu queria viajaria fazer? de tênis e uma calça jeans, uma camiseta, uma jaqueta jeans, uma jaqueta couro para mim. Sabe o que o pai quer fazer? É. O pai quer comprar tipo uma cabine no cruzeiro que tem para viajar no mundo, assim, como tu comprar num apartamento, tu compra. E aqui eu não sou muito do navio, né? O pai quer fazer isso. É. Daqui uns 5 anos. Tá, gente, vaca amarela. Só vou dar comida pro shopping, tô ligada. Tô falando aqui no negócio aí. Como é que eu vou saber quanto meu carro contou? Uma média. Botei uma média de 10. Só um carro para vir para cá? Eu, ano passado, eu usava carro todo dia pra vir pra cá e pra ir pra academia. Agora eu não vim pra academia. Ah, é para academia. E eu tô vindo pra cá. A academia era onde? Eu tô vindo pra cá só. Tu faz aula particular normal com o Joel É grupo lá também. e é o resto estuda em casa. Fico lá, eu e meus amigos, meus boys. Muita gente tem lá. Aonde, no Joel? É. Não, é 9 mais 3 por dia.
O Lucas, ele vai, esse dia ele tava tentando um negócio pra avó dele, que na praia, ele voltou assim, ele chegou também com um catavento, uma florzinha de biscoito, pra botar no mate, mamou. Ele é muito comigo. Eu gostei. Ai, eu sou consumista demais, cara. Não posso ser. Ai, eu não era, mas eu sou esperando. Ah, eu sou eu sou. Assim, no shopping, se eu não posso ir no shopping e sair sem nada. Vai, eu pra roupa esse. Eu também, eu comecei a comprar roupa agora, tipo, na Shein, mas é muito caro também. E fico me sentindo mal por causa das Teve crianças. uma né? época que todo dia chegava 2 caixas da China em casa da mãe e da minha irmã. Era Eu todo comprei na dia Shein chegava. 3 vezes só, eu acho. Mas é só isso mesmo, porque é mais Daí a caro. mãe parou de comprar na China essas coisas porque começou a ser barrado, voltar. Daí a mãe parou. Sim, todos. Eu juro, não, todos os dias É, chegava uma caixa eu com e o 2, Lucas. 3 peças de roupa. A gente assim, ó. gasta acho que uns 300 reais pra pegar ursinho nas marcas. Eu- De shopping. Esse, o seguinte, tem que você Sabe aquela aula que a gente vai casar, que a Ana gritou faladora, ela tava em aula, não sei, a gente saiu do Joel, ficou no shopping. Sendo que aqui pertinho, então. Pra pegar o urso, ele pegou 50 pila. Ele falou, "Quanto que nós vamos pegar?" Pegamos um urso. Começamos a pegar dinheiro de pico, dinheiro de pico, que eu tinha. Começamos a pegar um monte de urso. Deu 6 horas na sala, a gente tava pegando os ursos. Aí a gente vem pra aula, depois a gente foi no Laranjal de noite, comer crepes, lá tinha tantado. Tinha uma máquina de urso, pegamos mais 3 ursos. Gastei mais de 50 pila lá. Ah, me pegaram quantos ursos? 7, né? 6. 6. Três, Pelo menos saiu Tá menos da metade do. 3,7. Tem gente que pega e vende os ursos, né? Eu tinha trabalhado no dia dos pais, 300 por 7 ursos, acho que é isso, é. 6. Vai vender, eu acho que é isso, é. Agora a gente quer botar 5 quilos naquela máquina grande de indução. Hoje em dia, Mas eu vi gente que botou e não tirou nenhum. Aquilo ali tem que ser um tipo, assim, é 30 reais, Né? né? 30, 40. Né? Isso, filho, 15. Que absurdo. Ela tem assim uns 20 minha quilos na cama cama dela. só urso. Que eu dei. Eu dei uma elefante que eu comprei. O que mais que tem? Tinha. O meu deu 3,7, tá? Tu não te vergonha por isso? É um terço do teu. Tu viu? É, só o Luiz, é o Luiz. Mas ela não deu 9. Não dei 10, né? Não, A não. gente já mudou. A próxima vez que eu chegar aqui, eu tenho que ver um parágrafo pronto. Eu vou dar uma parte de redenção de mandar um isso todo planeta. Não, não. Sai, velho. Dois exercícios do Rafa. Eu não vi semana passada, nem sei que não sei o quê. Ninguém eu fiquei muito hoje.
sabendo que a turma da manhã vai fazer um bolinho para mim amanhã. Sabemos. Ai, Tá. criança no aniversário também. Sim, é que depois que eu sábado e domingo é feriado. Ai, que sem graça, tu já tá sabendo a surpresa. Mas vocês podem fazer sem eu saber. Onde é que é o seu, Lucas? 9 de novembro. 9 de novembro? 19. Se tu me mandar um bolo, Dia pra minha junto casa, católica. eu te dou um bolo. Ah, é verdade. O teu, tu já me Mas falou. tem umas coisas que não Sabe, já pode passar. Ah, é. 22 de festa, tá? Lembrei. E o meu, tem. Dezembro, amor. que dia? Um dia eu não lembro. Ih, não é minha professora. Ontem eu nem sabia do meu, que é agora, domingo. Eu sei o mesmo, pelo menos. Tem umas coisas que não tá. Qual os planos vamos ver? Deitar a mão, hein? Hein? Deitar a mão, hein? Feita a mão, É espiritualidade. uma redação. Feita a mão. Vai ser uma surpresa também, né? Já, bom. E aí tem a ver com a aprovação. Ontem o Lucas sentando fazer uma redação. Esse negócio aqui é muito importante, eu não vou falar, porque depois eu tô contando o que é. Ah, fico bravo. Fica fazendo a sua última redação e olha o que tu fizesse na sua última redação. E tenta fazer a redação parecida, porque vai ter sempre um modelo de redação e vai chegar lá na hora e vai saber como começar. Entende? Claro que aí eu vou te dizendo assim, isso aqui pode melhorar, isso não pode. Então, que a Mari já tem mais ou menos em mente, claro que não é um tema fácil, mas a gente não sabe o que vem na prova, né? E a redação, principalmente para direito, é uma porta de entrada, né? Ai, já não tem mais que ver. Tem outras opções. Outra opção, né? Antes eu não passei direito, a segunda opção. Né? Ah, mas é legal, a educação física é legal também. Bem diferente, né? Eu queria fazer o concurso bombeiro também. Achei legal. Uhum. Tem que ser bombeiro para resgatar cachorro. Não acredito. Mas é muito mais fácil que cachorro. Mas eu apoio, no caso, agora tem meu apoio. Você tem que fazer o que a gente quer. É Não feliz. perigoso, ó. Tem muita gente que Ela tem não médico passa pelo dinheiro. Sim, eu mostrei para ele ontem um estudo mostrando todos os dados de acidentes de trabalho com bombeiro. Eu apoio, Lucas, tá? Eu Se acho botar uma ONG, eu te ajudo na ONG. A gente tem que ser. Eu tenho essa ideia da ONG. Vou dar uma ONG para cuidar de animais e para ajudar a pessoa também, tipo, botar as pessoas para trabalhar. Isso são muitos anos atrás. Botar as pessoas para trabalhar, gente que não tem casa nem nada, para trabalhar na ONG, porque tem projetos responsáveis e vão ganhar dinheiro.